Bom dia a todos. Vamos dar o início ao evento. Infelizmente parece que vamos ter uma baixa, não consegui ainda confirmar com a Secretária de Estado se ela virá ou não, fruto das notícias que saíram hoje pela manhã, mas vamos dar seguimento ao evento. Isto terá essencialmente duas partes. A Margarida, que fez parte da equipa que elaborou o estudo, irá fazer a apresentação da ficha técnica e metodológica do que é que foi feito, e eu depois apresentarei sucintamente as principais conclusões do estudo do ponto de vista das renováveis. O estudo vai estar disponível hoje no site, vai ser tornado público. Nós apresentaremos também, o Diogo já tratou disso, um comunicado de imprensa à Lusa para tornarmos esta informação o mais abrangente possível do ponto de vista de distribuição pública. E pronto, e basicamente o dia de hoje é para isto. Ainda tenho esperança que até ao meio-dia a Secretária de Estado possa aparecer, mas se não aparecer, concluímos de qualquer das formas o evento. Margarida, por favor. Obrigada. Então, só arrancando aqui com o enquadramento do estudo e a nota metodológica, à semelhança do que tem sido realizado nos outros anos, nós temos aqui um conjunto de dimensões que o estudo percorre. Hoje terão a oportunidade de ver aquilo que são os principais resultados e depois o estudo na íntegra tem estas diferentes dimensões. Em primeiro lugar, temos o impacto direto e indireto, quer no PIB, quer no emprego, fruto das fontes de energia renovável. Temos a nível de ambiente a quantidade de emissões de CO2 que são evitadas por esta via, dependência energética, portanto também aquilo que o país consegue ser mais autónomo energeticamente por produzir também mais energia renovável. Em termos de balança comercial, portanto também em termos de saldo de importações e exportações do setor. A nível de impostos e taxas, portanto, temos aqui também uma desagregação daquilo que é a contribuição fiscal das empresas do setor para nesta vertente, e finalmente também em termos de formação de preços de mercado, qual é que é o impacto pela existência de fontes de energia renovável e pela forma como elas estão colocadas no mercado, e também pelo efeito da ordem de mérito, qual é que é o impacto nesta formação de preços. Isto é em termos históricos, portanto, analisando sempre os últimos 5 anos e também com projeções para o futuro. Em termos de projeções, nós consideramos sempre as referências do PNEC e, neste caso, a edição mais recente que prevê aqui as projeções para 2030, que traz aqui também aquilo que é a evolução da contribuição das fontes de energia renovável para 2030, depois também com a incorporação daquilo que são os objetivos do hidrogénio, que também são tidos em consideração no estudo. Estamos também a falar relativamente quer ao PIB, quer ao emprego gerado. Também vemos a projeção em termos do que pode ser a contribuição para impostos, no investimento privado direto, quer em centros eletroprodutores, quer depois em termos de outras tecnologias, nomeadamente bombagens e eletrolisadores, e finalmente também numa vertente mais ambiental, nas emissões de CO2 e em termos de balança nas importações de combustíveis fósseis. Em termos de, aqui mais algum detalhe, em termos de notas metodológicas e pressupostos, as fontes de informação são sobretudo resultado dos questionários que são enviados a várias empresas do setor e sobretudo aproveitando também aqui a base de associados da APREN, e depois isto é cruzado e é complementado com a informação de valores de referência de várias fontes oficiais. Temos aqui o destaque para as principais, mas elas são também identificadas ao longo de todo o estudo, e estamos a falar de informação da DGEG, da ERS, de organismos internacionais, da Pordata, do World Bank, entre outras, e como já tinha referido, o PNEC é aqui o principal referencial em termos de projeções para o futuro. Em termos de representatividade do setor, aquilo que recolhemos, e sobretudo a informação que é focada nos últimos 2 anos, é representativa de cerca de 60% da potência instalada de fontes de energia renovável em Portugal. Aquilo que é considerado, e que há alguns destaques em termos metodológicos, para o impacto direto, é calculado a partir da informação que as empresas fornecem, e depois fazemos a extrapolação com base na capacidade instalada para apurar aquilo que é a realidade de todo o setor. E isto é verdade, quer em termos de emprego, quer em termos de riqueza. Aquilo que é o impacto económico indireto, este é calculado com base em matrizes input-output, que na prática avalia depois a interdependência entre os vários setores, e em concreto
o impacto que os vários subsetores dentro das fontes de energia renovável têm para os restantes setores da economia. Aqui finalmente um último destaque para a análise relativa aos preços de energia. Ela assenta numa simulação que fazemos do funcionamento do mercado, que basicamente determina, se não existisse produção de eletricidade através de fontes renováveis, qual seria o preço de venda da eletricidade para a mesma quantidade de energia de equilíbrio que foi verificada nos vários períodos em análise. Portanto, hora a hora, ao longo dos vários anos de análise que temos aqui no estudo. Okay. E, portanto, com a última nota, terminamos aqui a parte da análise da nota mais metodológica e assim passamos para as principais conclusões do estudo e passo novamente a palavra ao Pedro. Okay. Obrigada. Eu vou só fazer uma pergunta. Toda a gente me ouve se eu não usar o microfone? Ainda bem. Sim, posso andar de um lado para o outro, sentar agarrado aqui. Então, basicamente, como vocês sabem, a gente já faz este estudo há algum tempo. E é sempre um momento que nos traz, no fundo, um conjunto de reflexões. Obviamente, isto está baseado em dados históricos como a vida frio 2018 e 2022, mas depois tem todas as projeções e o objetivo que nós temos de fazer este estudo é muito simples. Para o passado, é um efeito estatístico de, no fundo, análise das variáveis todas que foram aqui descritas e, para o ano anterior, ver qual é que é o impacto da eletricidade renovável no mercado spot e como é que, pelo efeito ordem de mérito, isto traz uma poupança na formação do preço horário. No que é prospectivo para 2030, nós usamos como input a estratégia, no fundo, do Plano Nacional de Energia e Clima. Esta última versão foi submetida à Comissão Europeia, tem a componente dos indicadores de metas de bombagem e metas de eletrolização. Nós usamos esses dados também e, portanto, colocamos como input, assumimos a premissa de que vamos assumir que tudo isto será executado até ao final de 2030 e, se isso acontecer, então, qual é que é o impacto nas variáveis macroeconómicas que, no fundo, têm aqui um efeito quase de um ciclo económico na economia portuguesa. E, portanto, sem mais demoras, o que é que nós analisamos? De 18 a 22 temos aqui a evolução pelas diferentes fontes tecnológicas em que se destacam claramente a eólica, a hídrica e a solar. E quando olhamos para as metas para 2030, o que o PNEC nos diz é que vamos ter que instalar qualquer coisa como 2 gigawatts de eólico offshore, 20 de fotovoltaico, passar dos 5.7 atualmente existentes de eólico onshore para 10.4. A hídrica não tem grande investimento adicional de CAPEX e, portanto, reduzimos também a matriz de ciclos combinados a gás natural. E, portanto, com esta base de metas, nós usamos isto como input e vamos analisar os dados que temos em seguida. O que é que nós estimamos? Estimamos que só nos centros eletroprodutores, excluindo, que estará à frente, a bombagem, os eletrolisadores e as baterias, que o investimento médio que terá que ser realizado até 2030 serão 32 mil milhões de euros. E isto é uma estimativa que, obviamente, contempla aqui cenários de projeção de inflação e de, no fundo, custo do dinheiro, do capital, taxas de juros indicadoras, baseada nas premissas que nós temos à data de hoje. Quando olhamos para aquilo que são o investimento que será necessário para atingir a tal meta de ter 1 gigawatt de baterias instaladas e operar e ter uma capacidade de eletrólise instalada de 5.5 megawatt, nós adicionamos 3,7 mil milhões de euros. Portanto, 32 mais 7 anos perto dos 38 mil milhões de euros, isto só centros eletroprodutores, sistemas de armazenagem e eletrolização. Com estes dados, o que é que nós vemos em termos de contribuição para o PIB? Em 2030, o que isto nos indica é que a contribuição para o PIB representará apenas, e isto é contribuição direta e indireta, mas representará 17,2 mil milhões de euros, ou seja, praticamente 6% do PIB à data. A evolução de 22 até 30, do ponto de vista de por onde evoluirá o PIB e por onde será com participação do investimento nas fontes de energia renovável e depois perceber como é que isto se desmultiplica entre contribuição direta e contribuição indireta. Nós aqui a contribuição direta é essencialmente a produção de eletricidade e a indireta toda a restante. Para o ano, ou daqui a um ano e meio, nós vamos tentar refinar aquilo que é dentro da cadeia de valor renovável e o que está fora em termos de indução fora da cadeia de valor renovável. Mas, de qualquer das formas, são números bastante impressionantes, tendo em conta que 6% do PIB já é algo que, efetivamente, contribui para um ciclo virtuoso na economia portuguesa. Em termos do emprego, o que nós observamos
também com base nos questionários e com base na estatística, é que os empregos diretos na produção de eletricidade, os indiretos, rondam entre 18 e 22, terminam ali em 22 em casa dos 44 mil empregos, mas quando olhamos para os efeitos de instalação, desenvolvimento e operação de todas as centrais que correspondem àqueles 47 gigawatts que eu mostrei há pouco, dos 20 de fotovoltaico, 10.4 de eólica, 2 de eólica offshore e 9, 8.1 de hídrica, o número de empregos que se estima direto e indireto estará na casa dos 214 mil. Ou seja, nós teríamos aqui o efeito das renováveis com a captação de investimento que tem no país, geraria aproximadamente 170 mil empregos até 2030, o que é também algo bastante representativo. Em termos agora de este emprego gerado, este investimento gerado, também o que é que isto devolve à sociedade em termos de contribuições para a segurança social e para os impostos diretos e indiretos. E, portanto, o cálculo que nós fizemos, entre 2022 e 2030, o saldo acumulado rondará aproximadamente os 15 mil milhões de euros, uma média desses anos entre 19 mil milhões, entre 1,9 milhões, mas no ano de 2030 a expectativa é que as contribuições para a segurança social oriundas da cadeia de valor e do valor acrescentado pelo direto e indireto com aquela geração de emprego tenha aproximadamente 3 mil milhões de contribuições para a sustentabilidade da segurança social. Em termos do IRS, a coisa é equivalente, ou seja, teremos acumulados de 2022 a 2030 aproximadamente 13 mil milhões de euros. O que nós conseguimos observar em função de dados estatísticos é que, no fundo, os salários médios do setor serão praticamente o dobro do salário médio que tivemos no setor em termos de economia nacional. Isto representaria aproximadamente 1,4 mil milhões de euros anuais até 2030 e, chegando ao final de 2030, o montante nós teríamos de IRS pago pelos profissionais que trabalhariam neste setor que foi apresentado anteriormente, quase também 2,8 ou 2,7 mil milhões de euros. IRC e derrama municipal. 2022 e 2030 teremos acumulados aproximadamente 6 mil milhões de euros, portanto quase 1,1 mil milhões de euros de IRC e 76 milhões de euros de derrama municipal. E isto representa praticamente 5 vezes a média anual que está entre 2008, 2018 e 2022. Chegaríamos a 2030 com o IRC coletado dos centros de para os produtores e da cadeia de valor e dos indiretos de aproximadamente 1,1 mil milhões de euros. Este ano, o ano passado já fizemos isto, este ano também o voltámos a fazer, estimámos o que é que seria o IVA a deduzir e o IVA liquidado e chegamos à conclusão que o saldo anual em 2030 poderá ser qualquer coisa de mais de 2 mil milhões de euros, ou seja, as contribuições para a sustentabilidade da segurança social e para, no fundo, receitas fiscais que o setor trará, se estas metas forem efetivamente incorporadas, é extremamente significativo na nossa opinião. Efeito ambiental. Entre 2018 e 2022, as renováveis pouparam a emissão de 75 milhões de toneladas de CO2 e até 2030 é expectável que este valor de poupança seja triplicado. Óbvio que a gente sabe que já não temos carvão, será apenas a descarbonização do gás, mas esta variável é calculada por efeito de substituição e, portanto, é muito representativo as emissões que nós deixamos de ter, fruto de termos esta matriz renovável com os tais 47 gigawatts de potência instalada. Poupança nos custos de emissões de CO2 evitadas. Entre 21 e 22 poupámos aproximadamente 1,7 mil milhões de euros. Como é sabido, 22 foi aquele ano fatídico da crise energética e dos preços de eletricidade fora de média. E, portanto, a evolução que nós temos de 2018 até 2022, quer nas emissões evitadas por tecnologia, quer no valor unitário das toneladas de CO2 em euros por tonelada, em 2030 a expectativa é que este número passe a ser, no conjunto de todas as tecnologias, 4.400 milhões de euros. Portanto, isto também é uma poupança muito significativa na incorporação destes custos na matriz elétrica e, obviamente, se isto fosse tudo sem renovável, tudo isto seriam custos que iriam à tarifa final do consumidor de eletricidade. Resumidamente, deixamos aqui este quadro, depois a apresentação o Diogo divulgará, mas é importante analisarmos o ponto de partida e o ponto de chegada das várias variáveis. Portanto, PIB
evoluiríamos de 3,7 mil milhões para 17 mil milhões, emprego de 43 mil para 214, as contribuições anuais para a Segurança Social, praticamente 500 milhões de euros para 3 mil milhões de euros, contribuições do IRS 400 milhões para 2,7 mil milhões, IVA de 279 milhões para aproximadamente 2 mil milhões, IRC 235 para 1.100 milhões, o investimento privado aqui, isto são os valores de média analisada, portanto a totalidade seriam os 32 dos centros eletroprodutores mais os 3,7, portanto estaríamos na casa dos 36 mil milhões de euros, e as toneladas de CO2 evitadas, bem como as importações de combustíveis fósseis evitadas. Portanto, é claramente uma oportunidade que o país tem que agarrar, que é ter aqui um setor económico que contribuirá claramente para o desenvolvimento socioeconómico do país, de uma forma acentuada, com geração de valor e com todas as dimensões que estão aqui cobertas do ponto de vista macroeconómico. Agora, em termos de impactos no sistema elétrico, o 2022 também foi um ano especial. Os custos totais do sistema elétrico em 2022 foram aproximadamente 5 mil milhões de euros, mas o elemento mais relevante correspondeu, como todos nós sabemos, que o valor da eletricidade em mercado custou para o consumo nacional aproximadamente 6,8 mil milhões de euros. O que é importante realçarmos é que, como tivemos o preço da eletricidade no mercado spot durante muitos meses e muitas horas desses meses acima daquilo que são as feed-in tariff e os cap and floor de grande parte dos regimes das renováveis, acabou por ser gerado um sobreganho de 2,4 mil milhões de euros. E é importante termos isto em linha quando determinados programas televisivos, aos quais eu não me vou referir pelo nome, dão informação. Eu estou a pensar seriamente em pedir à nossa equipa para enviar para alguns deles este slide, para se perceber aqui que, efetivamente, nós não tivemos aumento dos preços da eletricidade e a grande poupança que tivemos são aproximadamente 2,3 mil milhões de euros, num custo total que seriam de 6 do sistema elétrico e que as, no fundo, renováveis com preço fixo conseguiram poupar ao sistema 2,3 mil milhões de euros. O impacto no spot rondou em 2022 qualquer coisa como uma poupança de 262 euros por megawatt-hora. Obviamente isto pela metodologia que a Margarida referiu há pouco da ordem de mérito, não vou agora amassar-vos em explicar-vos qual é que é o valor da metodologia. Em 2022, no fundo, o acumulado entre 18 e 22 seria, pelo efeito da ordem de mérito, 18,7 mil milhões de euros, mas só em 2022 o efeito é aproximadamente 11 mil milhões. Ou seja, a garantia de preço fixo, que no fundo é um seguro que os eletroprodutores com tarifa fixa prestavam aos consumidores de eletricidade portugueses em termos de poupança, só em 2022 representou 11 mil milhões e o acumulado pelo efeito da ordem de mérito representa entre 2018 e 2022 aproximadamente 19 mil milhões de euros. Qual é que é o balanço do diferencial e como é que nós analisamos isto, que também é um dado importante que nós temos aqui. Isto tem sempre dois efeitos, não é? Sem renovável, a ordem de mérito não capta, o efeito da ordem de mérito não é captado pelo efeito do custo marginal igual a zero, e quando temos renovável na produção em regime especial, com feed-in tariffs, isto vai aos cegos e gera um sobrecusto. E nós fazemos sempre o balanço entre quanto é que isto poupa na ordem de mérito, comparativamente com aquilo que é pago de sobrecusto. E entre 18 e 22, como já fizemos há pouco, o balanço acumulado foi de 17,2 mil milhões de euros, e em 2022 apenas conseguimos alcançar uma poupança de 13,4 mil milhões de euros. Ou seja, ano a ano, entre o efeito da ordem de mérito e o sobrecusto, nós sempre tivemos um saldo positivo, mas em 2022, ou seja, qual é a grande lição? Centros eletroprodutores com CFDs ou com tarifas fixas são um garante que os consumidores de eletricidade conseguem estar defendidos da volatilidade de preços, porque uma grande parte da eletricidade tem custos fixos, projetados a longo prazo também com variáveis, com valores constantes. Se nós não tivéssemos tido o efeito das eólicas com feed-in tariff, com cap and floor e de outras tecnologias também, este montante de poupança para o sistema elétrico não teria acontecido. E este montante aqui, se vocês repararem,
Em 2022, nós gerámos, para além do efeito de ordem de mérito, com 11 mil milhões, tivemos um sobreganho direto de 2,4, que resulta do diferencial de cada megawatt-hora vendido pelos produtores ao CUR na casa dos 90, 100 euros por megawatt-hora, e depois a colocação dessa eletricidade a mercado aos preços que rondaram muitos dos dias, 500, 600, 700, 300, variou. Não é? Como é que isto afeta depois, no fundo, o bolso ou a carteira dos clientes? Nós fazemos uma avaliação do impacto e das poupanças potenciais para o setor doméstico para consumos entre 2.500 e 5.000 kWh e depois dos não domésticos entre 20.000 e meio milhão de kWh, e a poupança que nós temos representou adicionada 320 euros por megawatt-hora, em que, na realidade, para uma banda de doméstico neste consumo, a poupança potencial anual vai variar entre 800 e 1.600 euros, e para os clientes não domésticos nesta gama de consumos vai variar entre os 6.400 e os 160 mil euros. E é isto. Obrigado.